Salve, salve, minha gente! Está começando mais um episódio do 5CT na Cultura e hoje a nossa prosa mergulha fundo em história, memória e resistência. Eu tenho o prazer de receber um querido amigo que movimenta saberes e cultura com muita seriedade e afeto. Então recebam com muito carinho o historiador, cientista político, professor e autor Fernando Alves. Seja muito bem-vindo. Valeu, valeu, valeu. Obrigado pela oportunidade, Mary. Segunda vez que eu tô aqui no Cinto Na CT. terceira pode pedir música. Pode pedir música, então. Agradeço de novo a oportunidade para falar sobre um tema atual, né? O meu livro que eu lancei na quinta-feira passada. E desde já gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram lá. E é isso. Vamos trocar essa ideia aí sobre um tema extremamente caro para a história do Brasil, mas infelizmente invisibilizado tanto na escola quanto na própria historicidade. E acho que vai ser uma boa oportunidade da gente trocar essa ideia de extrema importância. Totalmente, totalmente, faço coro contigo. E é isso, gente. A gente vai conversar sobre o lançamento do livro novo aí do Fernando, que é O Contestado das Maiorias Oprimidas, que é resultado de uma imersão intensa em União da Vitória e Porto União, onde Fernando passou 29 dias investigando e escrevendo sobre a Guerra do Contestado, com foco nas vozes historicamente invisibilizadas. Então, vou pedir para a produção rodar a vinheta aqui para gente e a gente volta para bater esse papo. Pode rodar a vinheta, produção. Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Gente, esse aqui é o 5CT na Cultura. É uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. E hoje a gente recebe aqui o professor Fernando, esse querido, que está aí com um lançamento fresquinho, vai falar para a gente, né? É bem sancofa, eu tenho a sensação, eu estive presente ali no lançamento do Fernando, e aquela coisa, né, de você investigar, de você estudar o passado mesmo para projetar aí o futuro, né? Então, a gente vai poder conversar sobre isso. Mas para começar aqui a nossa conversa, Fernando, queria que você falasse para a gente como que surgiu a ideia inicial, assim, do livro e qual foi o ponto de partida da sua pesquisa. Certo. É, Em 2020, 2021, mais ou menos, eu tinha ido para lá. Tava num processo, eu e o amigo, nós fazemos parte de uma empresinha dele, né? Principalmente eu presto serviço para ele, de implementação da Lei Paulo Gustavo, da Política Nacional de Branco em cidades pequenas, principalmente do sul, da onde ele é. E eu tive a oportunidade de ir para lá para ajudar na implementação, principalmente na discussão com a gestão pública. E ele tomava a conta um pouco mais com a sociedade civil, de oitivas, de processos de participação, e eu lidava muito mais com a gestão pública nessas burocracias da gestão, né? E aí eu me deparei com uma cidade que dividida ao meio por uma linha de trem, que é Porto União de um lado e União da Vitória do outro, uma Santa Catarina, outro Paraná. É, e eu achei aquilo, primeiro, interessante, né, sobre vários aspectos, dividir uma cidade, duas cidades no meio, dois estados no meio, né, por meio de uma linha de trem. E eu vi alguns marcos ligados à Guerra do Contestado também, principalmente em União da Vitória. É, e aí eu fui me deparar com a guerra do contestado. Primeiro, eu já tinha tido acesso na universidade, mas é aquela coisa bem ia pensando de tipo, vamos tratar sobre as guerras da Primeira República. Então vamos falar, Guerra do Canudos era muito forte, Revolta da Chibata muito, estava bem presente, mas a Guerra do Contestado estava presente nessas primeiras revoltas e guerras da Primeira República, porém pouco discutida, pouco falada tanto na faculdade, imagina só no ensino médio, ensino fundamental, enfim. E aí me surgiu essa ideia de começar. Inicialmente foi uma escrita que seria um pouco mais acadêmica, um pouco mais ligada a contar a história da Guerra do Contestado. E nesse interim surgiu uma oportunidade de fazer uma residência artística cultural por meio de
de um edital daqui da Fundação, PNAB, Fundação Cultural, que era um edital de residência artística cultural, de difusão, enfim. E eu submeti o projeto, é, a invisibilidade da Guerra do Contestado, fui um dos contemplados. Sempre lembrando, na primeira leva não fui contemplado, no remanejamento de recurso que subiram a bolsa de. Eu fiquei como primeiro suplente, subiu o primeiro suplente do edital de bolsas culturais. E que fizesse com que pudesse explorar e ficar um pouco mais de tempo lá em União da Vitória e Porto União. E aí, precisei ficar mais 3, 4 dias lá em União da Vitória devido à questão das fotos. Essas fotos é de um fotógrafo chamado Claro Johnson. Ele é um fotógrafo de fundamental importância para a Guerra do Contestado. Primeiro, porque ele conseguiu tirar as fotografias do aparato estatal, ou seja, de como o Estado, por meio desse Estado penal que está até presente hoje em dia, né, de maneira muito mais literal, tanto como o olhar das figuras invisibilizadas. Então, tem fotos de jagunços, de sertanejos, de caboclos, de jovens mulheres, do monge, que são fotos que ele fez e que eu tive acesso a algumas das fotos que estão no livro. Algumas estão em primeira mão, na literatura, e outras, essas mais tradicionais, como a da capa do livro, como a que vai em todos os capítulos, essas não, essas já estão em fase já do Museu Catarinense. Na Universidade Estadual do Contestado, que é uma universidade que tem um polo lá em União da Vitória, que trata bastante sobre a Guerra do Contestado e suas várias nuances, e é isso. Caramba, é incrível você falar, né? Assim, na verdade, você falou algumas coisas interessantes aqui. Uma que você falou que você subiu depois, né, no edital e foi por esse intermédio. Inclusive, eu conversava esses dias, assim, só um adendo aqui, né, com uma coleguinha da cultura tal, enfim, bem jovem, e ela tinha ficado, assim, não tinha passado na primeira fase, e eu vi que ela passou na segunda fase, mas ela não tinha checado, então ela perdeu essa oportunidade. Tipo assim, como algumas pessoas não conseguiram entrar por conta de documentação e etc., aí eles vieram com aquelas pessoas que estavam ali, né, um pouco abaixo. E, enfim, então fica aí o alerta para quem tá do outro lado. E, Fernando, eu vendo seu livro, assim, eu tô lendo, né, comecei, assim, tô bem no começo, mas, assim, tava vendo você falou da coisa da estrada e você traz essa coisa, você traz um conto ali, inclusive, também, né, que acontece. Ele esqueci o nome do personagem agora, Kulak. Kulak, isso que é um alemão, né, e tal, enfim, não vou dar muito spoiler aqui, porque as pessoas têm que ler, né? Mas aí me remeteu a isso, e assim, me remeteu também essa questão dele ser um alemão, né, e ter tido uma passagem de pano, vamos dizer assim, na questão né, da prisão dele, por conta dele ser branco, ser alemão e etc, né? E a gente sabe que o Sul é um lugar, assim, que infelizmente, né, a gente ainda tem esse resquício muito grande assim do racismo. É um lugar que historicamente, né, majoritariamente mais pessoas brancas hoje, e você retrata muito isso no seu livro também, né? Eu queria que você falasse um pouco para você também como é que foi para você se conectar com a sua história, eu digo, com esses personagens, né, emblemáticos, né, pessoas negras dentro desse território, neste território, né? Como que foi assim para você? Inicialmente, quando eu fui fazer a consultoria para a cidade, especificamente, me deparei com um cenário que era um cenário extremamente complicado, porque nós tínhamos que implementar uma série de ações afirmativas, que eram de fundamental importância. O nosso papel não era fazer de busca ativa, portanto, a minha cobrança à gestão pública era busquem a gama as linguagens culturais elas são bem amplas, são diversas, e é importante chegar nas pessoas que infelizmente não têm acesso a um fomento cultural. Então, acho que foi importante a minha ida inicial lá atrás.
justamente para colocar um pouco na cabeça da gestão a importância deles fazerem a busca ativa. Portanto, ir na escola, ver as pessoas que estão produzindo artes urbanas dentro das escolas, a senhorinha que faz um crochê muito típico do território, da cidade, a comida local, a gastronomia local, portanto, de abarcar essas várias pessoas para dentro do fomento à cultura. Então, ali já foi um processo extremamente importante. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar na PNAB com eles, Minto, na Lab 1. Na Sim. Lab 1 teve uma questão que aí já era de caráter obrigatório, e aí foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha um cenário um pouco mais desenhado na minha mente, principalmente de ir às escolas do estado. Porque ali tava algo bem pujante, assim. Então nós pensamos em fazer um edital um pouquinho menor, mas que desse a abertura para que essas pessoas pudessem produzir aquilo que elas tinham como fazer cultural já sem recurso nenhum. Então ali foi a minha primeira conexão com essas pessoas pretas, pardas, senhores e senhoras, mestres e mestras de cultura popular da cidade, para que eu pudesse ter esse olhar um pouco mais amplo sobre esse panorama cultural que estava lá posto. Dito isso, a partir desse dado momento, eu comecei, anteriormente, eu já estava nesse período de pesquisa, tal, sobre a Guerra do Contestado, mas não sobre as figuras invisibilizadas da Guerra do Contestado. Eu estava friamente estudando a Guerra do Contestado, bem profundamente, principalmente sobre a força estatal, sobre o poder das Forças Armadas, o Estado de Santa Catarina, o Estado do Paraná, a forma como eles atuaram, era muito mais esse meu foco. Até que numa da ida à Universidade do Contestado, para conhecer mesmo, para ver, estava tendo um simpósio lá sobre a Guerra do Contestado. E eu acho que é interessante, eu até falei lá no dia do lançamento, né? A sensibilidade das pessoas, né, principalmente das mulheres, porque eu comecei a ter esse olhar sobre as figuras invisibilizadas perante a uma apresentação de quatro meninas sobre figuras femininas na Guerra do Contestado. E aí, a partir dessa apresentação delas, que eu fui pesquisar outros personagens invisibilizados da Guerra do Contestado. Então, foi a partir desse paper dessas quatro meninas que eu fui aprofundar um pouco mais as figuras invisibilizadas do contestado, já que os temas anteriores do que foram apresentados nesse seminário eram temas muito ligados à economia local, à ferrovia, a personagens como Rui Barbosa, a importância do Rui Barbosa nesse processo de articulação para cessar a guerra. Portanto, faltava um pouco mais de conteúdo no próprio simpósio sobre essas figuras invisibilizadas, sobre o direito à terra, a luta pela terra, que é o tema central da Guerra do Contestado. Então, foi a partir desse simpósio que eu comecei a focar, a direcionar um pouco mais a minha pesquisa para o campo do direito à terra, das figuras invisibilizadas da Guerra do Contestado e aí por diante. Interessante. Só um adendo rapidinho, Meire. Sim. No primeiro, eu fiz questão de colocar. São poucas as figuras brancas principalmente figuras brancas sobre a ótica de poder. E eu fiz questão de começar pelo conto Kulak para demonstrar também um processo de acesso à terra, né? Uma coisa que eu falei lá no lançamento, eu usaria falar que uma das piores leis do momento escravagista do nosso país foi a lei de terras, que cerceou com que nós tivéssemos direito à terra. E isso aconteceu, isso é muito nítido quando você vai discutir sobre de que maneira as favelas foram crescendo, a maneira como elas foram criadas. Isso diz muito sobre como o pessoal da Europa, italianos, portugueses, tiveram acesso à terra logo no começo da República, e como foi renegado para nós esse direito à terra. Então, desde do processo de formação das cidades brasileiras, isso é muito nítido.
de quem tinha direito ao cortiço, por exemplo, no Rio de Janeiro, assim como quem tinha direito à terra, como Kulak teve lá no sertão catarinense. Então, eu fiz questão de começar com ele, justamente para colocá-lo ele no centro, para colocá-lo no centro da roda viva, né? Essa discussão de quem tinha direito à terra, de quem não tinha. Tanto que a epígrafe do livro é um bilhete encontrado numa camisa de um sertanejo, né? E é bem explícito Eu vi. essa epígrafe, né? Uhum. É bem interessante sobre vários aspectos. E aí é isso. Muito, muito incrível, assim. E como você trouxe também essa guerra, né, do contestado, ela costuma ser tratada dessa forma superficial, né? Na faculdade, na universidade, quem dirá, como você mesmo trouxe, né, no ensino médio, fundamental, né? Nos livros escolares, de modo geral. Quais personagens ou histórias você sentiu que precisava ser urgentemente recontadas, assim? Qual sua conexão, se é que pode-se dizer que você criou, né? Alguma conexão maior com algum desses personagens ou alguma dessas personagens? Então, é sempre bom. Antes, eu só me permita rapidinho, ele pegar um. Agora, quando você estava formulando a pergunta, me veio em mente uma parada agora que orna bastante com o que você perguntou anteriormente com agora, né? Sobre o meu sentimento. Primeiro, sobre o meu sentimento de estar naquele território, né? União da Vitória, Porto União. Como você disse, né, no enunciado, é um território majoritariamente formado por pessoas brancas. As pessoas pretas, pardas, elas estão em lugares bem específicos, né? Limpando a rua. São poucos os professores pretos dentro do Instituto Federal, por exemplo, onde eu fiz uma atividade. É, os órgãos públicos, majoritariamente formados por pessoas brancas, 90, 95%. Portanto, é um misto de conflito, né? Uma coisa que eu percebi, quando você vai um pouco mais para Santa Catarina, que é ali a cidade ao lado, né? Percebi um movimento muito articulado, vários adesivos. O Sul é meu país, aquele famigerado movimento que tem lá no Sul, de separatista, né? Tem, Percebi isso muito forte lá em Santa Catarina. É, e uma dificuldade, principalmente da gestão pública, de compreender essas novas políticas. E eu acho que cada vez mais quebrar isso dentro da gestão pública é de fundamental importância para que eles compreendam de que o acesso à cultura, o fomento à cultura é de fundamental importância para que a gente consiga abarcar uma série de linguagens culturais existentes nas cidades, espalhadas pelas cidades, pelo Brasil afora. Então, eu acho que isso foi algo que me chocou e que me trouxe vários conflitos, tanto quando eu vim, quanto no processo de troca de ideia com a gestão pública, de troca de ideia com os fazedores de cultura daqueles lugares, daquelas duas cidades, principalmente. Então, isso sim. foi um assunto que me trouxe bastante, e também fez com que eu trabalhasse essa questão de figuras invisibilizadas na Guerra do Contestado. Aí, para trazer um pouco mais sobre essa ótica que você perguntou agora, sobre figuras, enfim, eu sempre entendi a Guerra do Contestado como um conflito armado, né? Que ocorreu entre 1912 e 1916. Portanto, ele foi 4 anos de conflito, porém ele teve mais alguns anos após, que foi de processos de aplicação penal para aquelas pessoas que estavam ali lutando pelo direito à terra. Então, ele aconteceu durante 4 anos, porém, todo o arcabouço penal, de atos normativos penal, para prender, para açoitar, enfim, para não garantir direitos fundamentais, eles aconteceram após 1916. E, como eu disse anteriormente, ele aconteceu nessa região fronteiriça entre Santa Catarina e o Paraná, e essa disputa ela envolvia questões territoriais, sociais, religiosas, e para quem leu e para quem vai ler, vocês vão perceber que eu fiz questão de não colocar essa questão, esse aspecto religioso como fundamental, como preponderante na história, justamente para que não passasse o movimento como um movimento alienante, um movimento messiânico, que está todo mundo atrás de um semideus, de alguém que vai nos salvar das impurezas, que vai nos trazer a terra prometida, o maná dos céus, sabe esse discurso
que é bem batido, mas sim da disputa. E como todo um processo de disputa, existem tensões, conflitos. Então, colocar essa persona humana, rebelde, camponesa, é, no centro da discussão da Guerra do Contestado. É óbvio que eu trato sobre o monge João Maria, que é uma figura religiosa, muito presente até hoje, lá em União da Vitória e Porto União, porém eu deixo como uma figura secundária dentro do livro. Eu fiz questão de colocar como capa, como cara dessa Guerra do Contestado, os camponeses, os poceiros, as jovens, as pessoas que lidavam com os saberes e fazeres afro-brasileiros, como deter o conhecimento da erva Eu para tô lendo curar sobre a alguma. Mãe Maria, Mãe Mãe Maria, Maria, Mãe isso, Maria, a Nega nossa, incrível. Jacinta. Eu trago a Nega Jacinta, que é também outro personagem também de fundamental importância. A Chica Pelega, que ia para cima com o cavalo. Tem a Teodora, que pegava em armas com menos de 16 anos, com 15 anos. Então, são essas figuras que eu fiz questão de trazer no livro, tendo como pano de fundo, é óbvio, uma disputa territorial, já que ali era uma região reivindicada por ambos os estados, e além disso, havia essa disputa pela posse da terra, que eu acho que também é muito importante, entre os moradores locais e o governo. É, a construção da ferrovia pela empresa Brasil Railway lá, que era de propriedade do empresário Percival Facquat, que eu fiz questão de não colocá-lo também, porque é um norte-americano que ia para lá, explorou muito vários estados brasileiros, construiu uma ferrovia na região, que levou à expulsão de vários poceiros, de vários rebeldes, o que gerou grande satisfação. Esse mesmo empresário norte-americano, ele tinha relações não muito republicanas com o Rui Barbosa, o Rui Barbosa, a imagem da República, né? Esse empresário norte-americano, Percival Facquat, não tinha relações não muito republicanas com ele. Ele era o advogado do empresário norte-americano. Como eu disse anteriormente, o movimento messiânico, como aconteceu lá na Guerra dos Canudos com Antônio Conselheiro e tal. Porém, as pessoas fizeram do Antônio Conselheiro um cara messiânico, mas ele é para além de messiânico, ele era um cara que lutou, um homem carnal que lutou por direito à terra. Portanto, ele não é vamos todos seguir o nosso semideus, Antônio Conselheiro. Não, ele era um cara que estava para além do messianismo, para além da religiosidade popular, do catolicismo, do cristianismo popular. Ele estava para além disso. Também tinha esse aspecto, mas estava para além disso. Então, eu trago o monge José Maria, ele que liderou esse movimento religioso, que atraiu seguidores, especialmente camponeses que buscavam essas melhores condições de vida e de terra, e que formou essa comunidade, essas terras santas, e que foi visto como uma ameaça pelo governo da época. Um outro fator não menos importante que eu também faço questão e que está imbricado nesses personagens, especialmente nas figuras femininas da Guerra do Contestado, são as questões sociais, a situação de pobreza e abandono daquela população local, que foi agravado por essa construção da ferrovia, pela disputa de terras e que desencadeou o conflito. Então, esses temas, principalmente questões sociais, o movimento messiânico e esse direito à terra, acho que foram esses três, poderia colocar esses três pontos que fez com que eu começasse a ir por outro caminho, que era que não aquele inicial que eu estava pensando de trazer só friamente a Guerra do Contestado para o livro, mas sem tratar sobre os personagens. Sempre lembrando, gente, esses personagens, todos eles são reais, tá? Todos eles são presentes na história da Guerra do Contestado. O que eu fiz foi usar do conto e da narrativa para trazer esses personagens para o centro da Guerra do Contestado. Só, tá? Foi Até de outro uma forma desafio meu também, poética, né? Eu achei de maneira muito poética. sensacional. E foi outro Muito. desafio meu também, porque meu primeiro livro foi sobre futebol e política, né? E eu adoro minha zona de conforto de escrever sobre algo, primeiro, que eu discuto na mesa do bar, e
e no formato de crônicas. Agora não, agora eu tentei sair um pouco da minha zona de conforto, por isso que demorou um pouquinho. Entre a parte de pesquisa e a parte de escrita mesmo, eu levei 1 ano e 8 meses. De qualquer maneira, eu ia lançar esse livro. Óbvio que eu tiraria do meu bolso, aí com o fomento cultural não precisei tirar do meu bolso. E quando eu tirasse do meu bolso, não sei quando seria também, né? Então poderia ser um pouco mais para frente, não agora. Portanto, era uma ideia já ter escrito sobre a Guerra do Contestado, porém, como eu disse anteriormente, eu ia por um caminho e com o advindo da Bolsa Cultural, da troca de ideia com a universidade, com a Casa do Domite, que é um senhor que tem um casarão num bairro lá de União da Vitória, que detém a grande maioria das fotos, é, e que detém alguns objetos da Guerra do Contestado, principalmente roupas, escritos da época. Então, acho que esse foi um fator bem importante. Uma outra questão sobre o livro também, eu trago no capítulo Prenomes do Tempo algo relacionado, por exemplo, a cartórios. Essa pesquisa de ir aos cartórios, a boa parte o Domit tinha, porém, eu não detinha a ferramenta para fazer a transcrição. E aí que eu precisei de uma ajuda de uma pessoa querida, na qual eu tive a oportunidade de trabalhar, foi o escritor Fernando Moraes, o biógrafo, que escreveu Olga, que escreveu a biografia do Paulo Coelho, enfim, que escreveu uma série de livros, que ele, com o aparato da Companhia das Letras, para onde ele escreve, né, conseguiu me ajudar nesse sentido de fazer a transcrição daqueles materiais do cartório, de notas lá de União da Vitória. Então, eu precisei tirar uma foto, pelo celular, enviei para ele, ele conseguiu fazer a transcrição na íntegra, da maneira como deveria ser, enfim, já que eu não detinha desse aparato de transcrição de maneira efetiva. Esse é um bastidor do livro, assim, que eu gosto de contar, porque é de extrema importância todos esses processos, para que pudesse sair um livro minimamente coeso com relação à história da Guerra do Contestado e que pudesse viajar um pouquinho nessa temática da religiosidade, das figuras, dos saberes e fazeres afro-brasileiros, enfim. Muito incrível, totalmente respeitoso e realmente assim traz né, no cerne dele mesmo assim essa verdade, né? Muito muito bacana isso. Gente, eu queria dar um recadinho para vocês que estão aí do outro lado. A produção tá deixando aqui no rodapé as redes sociais do Fernando. Então assim, se você não conseguir tomar nota agora, vai ficar também na descrição desse vídeo. Acabando aqui, se você não for conectado, já se conecta a ele lá, já vai seguir, né? Porque isso é importante também, até para você saber como que você pode acessar esse livro, poder ler esse livro, se você ainda não leu, né? Eu não vou emprestar o meu, eu sinto muito. E é sobre isso, entendeu? Aproveita e se inscreve também aqui no nosso canal. Custa R$ 0, já aproveita aí, é só sentar o dedinho aí e se inscrever e segue a gente também nas redes sociais. Toda semana tem conteúdo novo aqui, certo? Fernando, e você vinha falando, né, sobre essa questão da Bolsa Cultural. Acho bem importante você falar também a respeito disso, né? Você trouxe aí no começo da sua fala mesmo que essa experiência que era para ser 29 dias acabou passando um pouco, né? Enfim, porque é sobre isso mesmo. Eu fico imaginando uma pessoa conseguir fazer isso, que nem você falou, talvez se eu fosse, talvez não, eu iria fazer com o meu próprio recurso se não tivesse outro jeito, mas vai saber quando, né? Porque é sobre isso, né? Vontade a gente tem, né? Mas às Uhum. vezes o money ele impossibilita a gente de produzir coisas. E aí eu queria que você falasse nessa perspectiva, né? Como que você vê a importância desses editais de incentivo públicos, mas de fato assim para a preservação da memória e da cultura. Uhum. Bom, eu acho de fundamental importância. É uma coisa que nós, do movimento cultural, é, estávamos há bastante tempo batalhando sobre isso, né? Desde de agentes culturais lá atrás, enfim, que construíram, que pacificaram esse caminho para que nós estivéssemos agora tendo acesso a esses instrumentos de fomento cultural, enfim. Eu acho de fundamental importância. Esse especificamente sobre bolsas culturais, eu acredito que seja bem específico, por quê?
Ele traz uma oportunidade de intercâmbio com uma outra, com um outro, sobre outro aspecto. Então, por exemplo, eu fui para lá, mas tem pessoas que vão, por exemplo, para Recife para fazer Mamulengo. Tem pessoas que estão indo por editais assim também para fora do país, para Veneza, para fazer escola de circo, para fazer, enfim, é bem amplo esse edital. É um edital que é óbvio que carece de aperfeiçoamento no sentido de facilitar um pouco mais esses processos de, por exemplo, a carta de anuência já é obrigatória na hora da submissão do projeto. O como é que é? Desburocratizar um pouquinho, Desburocratizar. É, o processo. Isso é o processo, eu importante. acho que é de fundamental importância. O importante é o quê? É que você consiga fazer o intercâmbio. Agora, se você tem que anteriormente correr atrás de uma companhia de circo que possa te receber, uma casa do hip hop lá no Rio Grande do Sul que possa te receber, tudo isso é uma articulação anterior, mas que carece muito da outra pessoa também, de enviar uma carta de anuência. Portanto, eu acho que desburocratizar seria de fundamental importância. Por esse edital, ele é importante porque te dá a oportunidade de ir em outro território, conhecer o que os agentes culturais de outros territórios estão produzindo, o que, que eles estão fazendo. Assim como outras cidades, por exemplo, eu torço muito para que São José possa receber outros agentes culturais de outras cidades que venham aqui para passar um intercâmbio cultural com os agentes culturais aqui da cidade. Portanto, esse edital é um edital muito específico, por sinal, está aberto agora no Fundo Municipal de Cultura até o dia 12 de agosto, até o dia 12 de agosto, de residência artística cultural. Ele leva um nome um pouquinho diferente do da PNAB, né? Mas é o mesmo formato, tal, com um pouquinho mais de burocracia que o fundo exige, né? Óbvio. Mas é isso, é um edital de fundamental importância. Eu tive a oportunidade de passar em um da Fundação Palmares, que é um edital pequeno de intercâmbio também, que era de R$ 9.000, que é onde eu fui no comecinho do ano para o Museu Darcy Ribeiro, em Maricá. E lá também é um edital bem pequeno, né? R$ 9.000. Porém, te dá a oportunidade eu fiquei lá 18 dias. E foi de extrema importância também para trocar ideias sobre o Museu Darcy Ribeiro, que é um museu extremamente imersivo, enfim. E acho que até para a gente discutir o papel dos museus, dos nossos museus aqui de São José dos Campos, acho que foi importante para que eu pudesse entender que o museu não é aquela coisa piegas, chata, né? Para além disso, tem um museu que dialoga com o entorno do museu, que dialoga com as comunidades periféricas das cidades e que dá para trazer temas profundos, como, por exemplo, a formação do povo brasileiro, só, que é o que o Darcy Ribeiro trabalha, sobre uma outra ótica, sobre um outro prisma, e eu acredito bastante nesses editais de intercâmbio, de residência cultural, que eu acho que nos permite troca, de saberes e fazeres, e que faz com que nós cada vez mais avancemos nesse sentido. Eu me lembro, na época, eu estava no conselho, do Fundo Municipal de Cultura e teve uma das pessoas ligadas ao circo, que foi para Portugal e até hoje só veio para cá, prestou contas e foi para lá, vazou. E acho que é isso, né? É Foi uma isso. oportunidade que foi dada e ela foi lá, se especializou no rolê dela, tal, e voltou para lá, não quis mais saber da nossa tão querida São José dos Feudos e tão amada, mas eu acho que passa um pouco por isso. É. É, O medo é, é é, esse, né? Se todo mundo começar a conhecer fora, será que alguém fica? Ai, então, isso que o problema é uma coisa que eu falo a todo mundo. O problema não é São José, o problema são as pessoas, né? São José é complicado por causa sim, desse, sim. desse, 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 dessa pintadinha, dessa cereja no bolo que tá aí na cidade, né? Mas eu acho que é isso. Portanto, de fundamental importância. Sempre lembrando que esses editais, principalmente o da PNAB, o que foi da LPG, eles são com recursos do governo federal e cabe nós cada vez mais exigimos da Fundação Cultural que ela implemente editais de fomento cultural com recursos próprios, para além do 1,5 milhão congelado do Fundo Municipal de Cultura. Então, acho que é de fundamental importância. Somos uma cidade de 700, 800 mil habitantes
e que tem uma gama de fazedores de cultura que merece ter um jeton aí nesse edital, nesses editais, com recursos próprios da Fundação Cultural, para que consiga dar capilaridade às ações, às ações culturais que estão espalhadas aí pela cidade. Acho que quem acompanha um pouco de cultura sabe o que está sendo produzido, tanto sobre a ótica dos editais do Fundo Municipal de Cultura, quanto da LPG lá atrás, quanto da PNAB. Então, acho que é um pouco sobre isso. Demais, demais. E é como você falou, né? Por exemplo, talvez a gente já não estaria tendo essa magnitude desse livro, que é o teu livro agora, e que eu sei que abre muitas outras portas também. E não abre portas só para você enquanto indivíduo, enquanto escritor, mas pelo seu território também, né? Que conecta de alguma forma, né? Isso é incrível, assim, e tem muita gente fazendo arte de fato, então que a gente tem essas possibilidades, porque daí são mais livros que vão vir, mais canções, mais coisas, mais circo, mais teatro, mais museus, mais pessoas, né, gerindo e produzindo cultura, que isso é muito importante de fato. E aí, falando ainda sobre cultura, a gente está chegando no final, mas eu queria que você falasse justamente disso. Qual a importância da literatura nesse caso? Porque aí estamos falando, né, do teu livro, como ferramenta política humanista, especialmente quando se trata de dar voz a quem foi apagado. Bom, eu estou enveredando agora nesse caminho da literatura. Eu sou uma pessoa muito mais ligada ao patrimônio, né? Até pela minha formação de historiador, enfim. Eu acredito muito nesses processos. Eu acho que são de extrema importância. E eu tenho comigo que a literatura ela está aí, ela está posta aí. Agora, final de semana, eu vou participar da Flip, da Feira Literária Internacional de Paraty. E eu acho que cada vez mais essas feiras literárias têm acontecido. Nós temos a Flim Sim, agora, tivemos o Elo da Língua extremamente potente lá em São Francisco Xavier, sim, um salve, Paty. evento, puta, muito. Eu tive a oportunidade de estar sexta, sábado e domingo lá, e de extrema importância. Eu acho que já entra nesse cenário cada vez mais posto dos eventos literários do país como um todo. Portanto, eu acredito muito no poder da literatura. Eu digo que eu não sou muito adepto a queimar livros, mas eu acho que da importância de ressignificar os livros. E eu digo isso porque por muito tempo as pessoas. Me permita abrir um parênteses agora. Agora tem passado recentemente, né, o documentário, a série do Raul Seixas, né? E tem a figura do Paulo Coelho, que é uma figura que, infelizmente, ela é massacrada aqui no nosso país, mas que é totalmente benquisto lá fora, enfim. Vídeo o tanto de livros que ele já vendeu, enfim. E eu me lembro que é óbvio que a gente pode discutir a literatura que ele produz, tal, 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 mas é inegável o poder de síntese que ele tem para abarcar vários assuntos. E acho que trazer essa figura também é importante. Ele não é só o Paulo Coelho que escreveu o Diário de um Mago, tal, mas ele é um cara que ele escreveu, por exemplo, letras com o Raul, que são letras de música que estão aí até hoje, que são importantes. Isso eu estou trazendo só esse exemplo para mostrar o poder da literatura. Tem. E aí, para fazer um recorte especificamente, é de fundamental importância, não menos importante, eu usaria falar que muito mais importante, a presença cada vez mais da literatura escrita por pessoas pretas, pessoas pardas, indígenas. Eu acho que esse advindo, tem um cara que eu gosto muito, que é o Kut, que ele traz bastante essa literatura feita por pessoas pretas e negras, né? Aí tem o Ailton Krenak, a própria Conceição Evaristo, a Ana Maria Gonçalves, agora eleita para a Academia Brasileira de Letras. Portanto, são figuras de fundamental importância para a nossa literatura. E eu acho que isso é muito interessante porque nós estamos observando uma mudança até nos vestibulares quando a gente discute essas literaturas. Hoje, a gente está percebendo uma mudança nos vestibulares quando você começa a colocar na lista obrigatória a Conceição Evaristo, o livro do Racionais MC, da Unicamp, o livro do Jefferson Tenório. Portanto, são livros que dialogam com a juventude atual. Espero que um dia o livro do Sérgio Vaz esteja nos vestibulares,
porque é uma literatura que está sendo produzida aí, do Brasil afora, e é uma literatura periférica, uma literatura que dialoga com a realidade da maioria daqueles jovens que estão prestando vestibular. Sempre esquecendo, ninguém vai tirar o Machado de Assis dos vestibulares, né? A Clarice Lispector, não, é só para que nós tenhamos uma maior abrangência de fazeres literários, de Não é gêneros literários subtrair, dentro da né? É somar, obrigatoriedade né? de somar dentro dos vestibulares. Eu acho que essa cobrança e desses livros para a realização dos vestibulares, eu acho que é de fundamental importância, para além da peneira que nós vamos fazer, né? O boy que não quer ler Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves, Sérgio Vaz, obrigatoriamente vai ter que ler agora. Vocês vão ter que nos engolir de qualquer maneira. Então, é um pouco sobre isso. O poder da literatura nos dias atuais. Eu acredito muito nesse poder de pessoas que estão produzindo o seu fazer literário na periferia, na cidade, seus poemas, seus slams. E eu acredito muito nesse poder e eu acredito que cada vez mais a gente vai alavancar isso e esses escritos, essas escrevivências. E acho que tomara que o maior número de pessoas tenham acesso a esses processos de escritas de cada um, de acordo com seus territórios, enfim. Eu acredito muito nisso. Também. Muda vidas, né? Com certeza. A literatura, né? A leitura, né? Esse hábito é sensacional. E eu espero que você também seja um desses aí que esteja aí também nas universidades, que esteja nos lugares, porque é muito gostoso. Eu adorei ler e eu queria que você falasse isso para estou adorando, aliás, né? Assim, e olha que assim, eu comecei a ler tarde, comecei a ler com 16 anos, foi o meu primeiro livro que eu li. E foi graças a um empurrão de uma professora na escola, assim, muito. E ela falou: ai, lê uma coisa que tem a ver com seu mundo, exatamente isso, né, com seu território e tal. E ela me deu um livro que é Capitães de Areia. Uhum, Aí eu fui ler esse livro, aí eu achei legal. Então, assim, eu só leio coisas que realmente, assim, me tocam de alguma forma desde então. E eu tô adorando ler, assim, é gostoso, é fácil de ler, porque tem aqueles livros que são tão difíceis, né? Enfim, é fácil de ler. E eu queria que você falasse isso agora pra gente encerrar. Né, o que que você espera que as pessoas sintam realmente lendo o seu livro e aonde as pessoas podem acessar esse livro, se vai ter venda, se elas te encontram em lugares específicos, se pode te chamar nas redes sociais para bater um papo em escola, em sarais, em sindicatos, enfim, né? Todos os lugares. Aí fala um pouco agora desse processo dos serviços. uhum. Bom, o livro que eu escrevi é um fio condutor de uma história, né? Que foi a Guerra do Contestado. Embora de fato formado por múltiplas histórias assim, basicamente ela foi uma disputa desigual pelo controle da terra. Já que como a terra já estava ocupada, eu trago essas histórias que contam e narram conflitos sangrentos. Naquela mesma época, um pouquinho antes, entre 1896 e 1897, teve a Guerra do Canudos, teve a Revolta da Chibata, enfim, teve uma série de conflitos e tensões naquele dado momento, e o contestado que aconteceu de 1912 a 1916. É, eu digo que ele não foi exatamente um levante assim, ou uma revolução, entre aspas, promovido pelos sertanejos, pelos poceiros, tal, mas ele foi muito mais que um movimento social, e que cresceu, desenvolveu defensivamente, é, naquele momento onde os rebeldes decidiram atacar as forças oficiais do Estado. Então, é um conflito diversificado, com poucos anos de duração, mas com diferentes fases, contextos, ocorrido no amplo território, ali entre o Paraná e Santa Catarina. Por muito tempo, eles foram taxados de fanáticos, aberrantes, ignorantes, matutos. Portanto, foi uma quantidade de adjetivos empregados àquele povo para desqualificar tanto mulheres quanto homens, que ousaram enfrentar essas forças republicanas. Portanto, no livro eu trago essas figuras invisibilizadas que lutaram contra as forças republicanas da época.
uma força extremamente pujante, forte, como as que nós vivenciamos nos dias de hoje, um Estado penal muito forte, muito presente. É muito louco quando as pessoas dizem sobre Estado mínimo, porra, nós temos Estado máximo só com o Estado penal nas periferias das nossas cidades. O que está faltando é o Estado social está ocupar esses territórios, né? E eu acho que passa um pouco por isso que aconteceu lá em outrora e que reverbera cada vez mais de maneira diferenciada, mas com o mesmo objetivo nos dias atuais. Portanto, é um livro de 100 páginas, de fácil leitura. É, é, eu vou fazer mais dois lançamentos com distribuição gratuita. Uma numa escola na Zona Norte, tem nas minhas redes sociais, onde que vai rolar, e outra no Espaço Cultural Flávio Craveiro, também no dia Lá na 14 de Sul. agosto, às 9h30 da manhã. Também está nas minhas redes sociais. Minhas redes sociais, meu Instagram é fernando.ac89. E é isso, lá vocês vão encontrar maiores informações, mas eu tenho mais dois lançamentos com distribuição gratuita. Eu acho que é de fundamental importância, já que eu recebi esse fomento cultural, de que eu pudesse também dar o acesso às pessoas com relação a esse livro. Então, eu fiz o primeiro lançamento lá no Cine Teatro Benedito Alves, e desde já agradecer a oportunidade de Cine CT, na pessoa da Meire, pela oportunidade, e valeu! Uma honra toda minha. Vamos deixar aqui embaixo também, né, aqui na descrição desse vídeo, gente, as redes sociais do Fernando. É isso. Vejo vocês aí em breve, te vejo em breve também. Quero te parabenizar mais uma vez, Fernando. Parabéns de coração, que te dê muitos frutos, que você colha os frutos, né? E que lindo, assim, preservar essas memórias, né? E as lutas, né, dessas pessoas todas que agora sim, né, tem nome, tem, né, enfim, Uhum. tem identidade, vamos dizer assim, a partir do seu livro. Parabéns, viu? Valeu. Agradecer vocês também que estão do outro lado da telinha. Esse foi mais um episódio do Sim CT na Cultura, que é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia aqui em São José dos Campos. Continuando nos acompanhando aqui. E agora vocês já podem ir lá seguir o Fernando nas redes sociais, tá aqui na descrição. Siga a gente também nas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo episódio. Te vejo em breve, Fernando. Em Até! Valeu!